News, CNN. Às 9 horas e 26 minutos, já podemos dizer pelos números do TSE que o Brasil terá segundo turno para a presidência da República. Luiz Inácio Lula da Silva e o atual presidente Jair Bolsonaro vão se enfrentar no segundo turno. A gente já tem aqui a confirmação pelos números do TSE. É importante a gente atualizar esses números. Já passamos de 96%, quase 97% de urnas apuradas. E neste momento, 47% dos... Aqui está. 47,9% dos votos válidos para Lula, 43,7% de Jair Bolsonaro, quase 97% de urnas apuradas, 96,93%. Mas pelos números do TSE, definição: teremos segundo turno na eleição presidencial em 2022. Lula versus Bolsonaro. Vou pedir para voltar com aquela tela grande, vamos colocar os personagens da notícia do dia. Ciro Gomes amarga o pior resultado da sua vida e Simone não consegue superar a marca de Ulisses Guimarães na eleição de 89. Você tem aí dois gigantes, os dois líderes de massa. A terceira via naufragou, como as pesquisas mostraram que estava naufragando, e nesse momento, na última hora, na antivéspera, o eleitor injetou bastante ânimo na campanha de Jair Bolsonaro ao dar a ele terreno no sudeste, a mais populosa região do Brasil, para que ele pudesse chegar numa condição de segundo turno diferente do que as pesquisas mostravam, com Luiz Inácio Lula da Silva à frente, mas Bolsonaro numa distância de cerca de 5 pontos percentuais. É esse o segundo turno que se desenha. E aí nós teremos mais um mês, 30 de outubro é quando a gente deve ter de novo um encontro com a urna, de novo histórico, porque são uma geração. Eu estava dizendo outro dia, Márcio, que uma geração, quando você conhece um líder político de massa na sua geração, você viu o que é. A minha geração conheceu dois, a nossa geração conheceu dois, e esses dois, eles estão se enfrentando nesse momento. É uma batalha, é um duelo de titãs. Eu espero que seja um duelo retórico. A gente quer que as eleições polarizadas, que elas transcorram em tranquilidade, até que hoje no meio de campanha total. Isso é para ser celebrado. Mas nós temos um duelo de titãs, dois gigantes das ruas, dois gigantes com o pé na rua, dois gigantes que não são aceitos ou nunca foram celebrados pela academia, não até Lula, até que chegasse ao poder. São esses dois homens forjados com o pé no chão que disputam agora o segundo turno da eleição presidencial no Brasil. Com 4 pontos de vantagem, por enquanto, para o ex-presidente Lula, 47,89%, 43,67%. Confirmado o segundo turno. A gente está falando de uma briga aqui por pouco mais de 7%, talvez 8%, se levamos em consideração os votos da Simone Tebet, Ciro Gomes, Soraya Tronic, além do convencimento de pessoas que não foram votar agora no primeiro turno. A gente ainda não tem o dado exato das abstenções, mas é importante prestar atenção nisso também, porque vai ser uma segunda rodada para a eleição em que, além de tentar conquistar os eleitores que foram para os outros candidatos, que na realidade não passam de nanicos por esse resultado aqui, vai ser fundamental convocar pessoas que não foram às urnas neste primeiro turno para o segundo turno. A gente está falando de duas histórias que estão sendo escritas. Jair Bolsonaro, que partiu de deputado do baixo clero para presidente da República, quando ninguém imaginava que isso poderia acontecer. Estamos falando de Lula, cuja trajetória política todo mundo conhece, que esteve preso na última eleição, 580 dias na cadeia, recupera os direitos políticos, se restabelece como candidato, com Geraldo Alckmin como vice, e vai ao segundo turno com 4 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, com um problema, não é, Dani Márcio? Ele não vai ter, com exceção de São Paulo, um palanque forte no Sudeste para chamar de seu. Em Minas, a fatura está liquidada por um candidato, se tiver de optar por alguém, vai optar por Bolsonaro. Nem no Rio de Janeiro venceu um bolsonarista, não sei se raiz, mas bem próximo disso. Desculpa, quase te cortei. Nesse momento a gente está esperando as falas de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente acompanhou essa apuração em Brasília, no Palácio da Alvorada. Lula está no hotel aqui em São Paulo. A qualquer momento podemos trazer essas falas desses dois líderes das pesquisas vitoriosos nesse primeiro turno, que vão para um segundo turno, neste momento, com uma diferença de votos menor
do que 5 milhões de votos. 4% nos dá uma dimensão importante, mas são 5 milhões de votos em números absolutos. Não é muita coisa no universo de 156 milhões de eleitores, mas precisamos saber hoje, neste 2 de outubro, neste primeiro turno, quanto foi a abstenção, aguardando a palavra do TSE, para a gente ver de quanto foi realmente essa preocupação que o PT tinha. Se a abstenção fosse grande, nós passaríamos para o segundo turno, se a abstenção fosse menor, teríamos mais chance de vitória no primeiro turno. Isso não aconteceu pelos números do TSE e a gente precisa saber de quanto foi essa abstenção agora. A gente está na expectativa, como o Márcio disse, da fala de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele havia dito que viria para a Avenida Paulista. Ele está acompanhando a apuração num hotel no centro aqui de São Paulo. E havia uma expectativa de que Lula em seguida falasse. Ele disse que iria para a rua com o primeiro turno ou sem primeiro turno. Ou seja, tem uma expectativa de falar agora. O Yuri Pita traz a informação para a gente. A abstenção nessa votação foi maior do que a que foi registrada em 2018. A abstenção de 20,89. Agora, o que aconteceu é que caíram, informa aqui o Repita, os votos brancos e nulos, né? Votos anulados foram 2,81, votos em branco 1,60. Então, a abstenção ficou no mesmo patamar que ela teve em 2018, um pouco maior, 20,89. Obrigada, Yuri, todo o nosso time aqui junto para nos ajudar. E agora, Márcio, as pessoas que foram às urnas, elas decidiram fazer uma escolha. Poucas foram para pedir voto, para anular seu voto para presidente da República, seja por Lula, Bolsonaro, Simone ou Ciro. Bom, é isso. Expectativa de Lula falando em São Paulo, acompanhou a apuração com o Alckmin no hotel aqui na capital paulista.